Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje de um formato diferente. Tem contratação vindo aí no Botafogo e eu vou estrear esse quadro aqui, onde a gente vai passar todas as informações desse jogador que está vindo para o Botafogo, vamos passar aqui o perfil do atleta, vamos passar aqui informações importantes sobre esse jogador, o currículo dele, a carreira dele. Vamos passar também uns vídeos aqui para a gente entender como é que funciona a dinâmica desse atleta, como é que ele agrega no elenco do Botafogo, como é que ele chega, se ele chega realmente para ser titular, ou então se as características dele vão ao encontro de um jogador para composição de elenco, enfim, um raio-x completo sobre a nova contratação do Botafogo. E a gente começa esse quadro falando de Danilo Barbosa, um jogador que está em vias de se tornar oficialmente o novo jogador do Botafogo. Era para ter vindo, inclusive, hoje, na segunda-feira, começar a fazer os exames médicos para assinar com o Glorioso, mas por algumas questões burocráticas acabou não acontecendo, e isso deve ocorrer nos próximos dias, o Danilo Barbosa fazendo exames e assinando com o Botafogo para a sequência da temporada de 2022. Então, vamos começar falando sobre Danilo Barbosa, o novo volante do Botafogo. Vamos começar então traçando o perfil de Danilo Barbosa. Já fiquei aqui no cantinho da tela porque já estou no Transfer Market, o site aqui onde a gente vai pegar algumas boas informações sobre o novo reforço do Botafogo. Vamos lá, Danilo Barbosa da Silva, nome completo dele, que tem 26 anos, nascido dia 28 de fevereiro de 1996, Nasceu em Simões Filho e ele é um volante mais primeiro volante, aquele cara mais defensivo, Mas não é somente ali que ele sabe jogar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele que é fornecedor, é a Nike, o cara é patrocinado pela Nike, hein? O atual valor de mercado dele, 3,5 milhões de euros, tá? O que a gente pode passar aqui de importante para vocês em relação ao Danilo no Transfer Market? A carreira dele, cara? A gente começa no Vasco da Gama. É muito importante a gente dizer onde ele começou, E no Vasco da Gama ele foi vendido por 4,5 milhões de euros para o Braga, isso em 2014, isso há 8 anos atrás. 4,5 milhões de euros, se a gente for perceber a carreira dele no Braga, o Braga acabou emprestando ele por diversos anos seguidos. Então foi um jogador que acabou não dando muito certo lá no Braga, O Braga empresta para o Valência, depois empresta para o Benfica em 2016, empresta em 2017 para o Standard Liège, da Bélgica, e aí em 2018, o Nice da França, que é o time que o Botafogo tá pegando ele agora, compra ele do Braga por 10 milhões de euros, cara, em 2018. Ou seja, o Braga comprou em 2014 por 4,5 milhões de euros e ele vende 4 anos depois para o futebol francês por mais que o dobro. Então, assim, foi um negócio muito lucrativo aqui para o Braga, Vende por 10 milhões de euros. E aí, no futebol francês, apesar dele ter ficado 2, 3 anos lá no Nice, ele é emprestado para o Palmeiras em 2021, Onde ele chega e joga, inclusive, a final da Libertadores, que o Palmeiras venceu, em cima do Flamengo. Ele jogou essa final e eu lembro muito bem de uma matéria que o Abel Ferreira queria que o Palmeiras comprasse ele do Nice, mas o Palmeiras acabou não adquirindo ele. Tá certo que ele não era titular no Palmeiras, o titular sempre foi o Danilo, xará dele, com o Zé Rafael, mas é um jogador que acabou jogando alguns jogos, entrando em alguns jogos no segundo tempo, Ou então quando o Danilo ou o Zé Rafael estavam suspensos ou machucados, ele era realmente um jogador que aparecia sempre no time do Palmeiras, e o Abel Ferreira queria a contratação desse jogador, tá bom? Importante a gente passar esses detalhes aqui, porque aí a gente vê toda a carreira desse atleta que tem 26 anos, mas já passou por diversos clubes, Vasco da Gama, Braga, Valência, Benfica, Standard Liège, Nice e Palmeiras. Então, é um jogador que já teve diversas experiências. Continuando aqui ainda no Transfer Market, eu gosto muito dessa parte aqui também, porque ela traz algumas informações importantes para a gente. Se a gente for perceber aqui o desempenho dele por clube, apesar do Braga
ter emprestado ele para diversos clubes, o Braga foi a equipe que ele mais jogou na carreira. Ele tem 74 jogos pelo Braga, com 6 gols e 7 assistências. Apesar que ele é um volante, né, um pouco mais defensivo, não é muito interessante a gente também ficar olhando gols e assistências. Mas ele tem 74 jogos no Braga. O Nice, na França, ele jogou 50 vezes. Então ele está desde 2018 no Nice, foi emprestado pelo Palmeiras, mas também jogou bastante por lá. É o segundo time que ele mais jogou na carreira, o Nice. E aí, emprestado ao Valência, ele também fez boas partidas lá pelo Valência, e aí no Palmeiras ele fez 30 jogos, foi o quarto time que ele mais jogou na carreira. Passagem muito curta na Bélgica, né? E também passagem muito curta no Benfica, tá? E outro ponto importante que a gente tem que analisar é o seguinte: se a gente for olhar quais as posições que ele jogou. Ele jogou mais vezes na carreira como volante, que é a posição natural dele, mas também jogou bastante de meia central, fazendo aquele jogador um pouco mais ofensivo. Ele jogou 64 jogos na carreira dele como meia central. Mas como ele é um jogador alto, né, 1,83 m, ele também jogou diversas partidas como zagueiro, tá? 21 jogos na carreira jogando como zagueiro. É um jogador polivalente. E isso que o Botafogo procura. Um jogador capaz de fazer mais de uma função dentro do seu estilo de jogo, né? Ele pode jogar tanto na posição do Tietê, que é o que ele mais jogou na carreira, né? Mas ele também pode jogar na posição do Lucas Fernandes, na posição do próprio Carlos Eduardo, que joga um pouco na linha da frente. Ou ele pode até, numa circunstância, fazer um papel de um terceiro zagueiro. Fazer um jogador, pegar ali uma situação ali em que ele também atue um pouco mais atrás na zaga do Botafogo. Então o Botafogo está à procura de atletas polivalentes. O Tietê é outro jogador muito polivalente também, já jogou de lateral, já jogou de primeiro volante, já jogou um pouco mais na frente. Então, assim, é um jogador que tem essa característica, né? Um jogador muito tático, o Danilo Barbosa. Eu vou passar com vocês agora esse vídeo aqui, cara. Deixa eu no cantinho aqui, porque é o vídeo que é o importante aqui nesse momento. Características do jogador, né? Enquanto está passando o vídeo aqui, eu vou fazendo um react para vocês. É um jogador que faz geralmente a saída de bola. A gente está vendo aí o vídeo dele, alguns lances no futebol francês, né? Com a camisa do Nice. Então esse vídeo é bem recente para vocês. Alguns lances também dele jogando no Braga. Então, assim, nesse vídeo a gente percebe que ele não se restringe só à marcação. É um jogador que aparece na frente para finalizar, tá vendo? Igual a gente viu esse chute dele de fora da área. Um jogador que fica ali no rebote, ó, uma situação que ele pega um chute de fora da área, um volante que pisa dentro da grande área para fazer as jogadas também, ó, em alguns lances a gente mostrando aqui que ele é um jogador que aparece realmente no momento de assistência, no momento de fazer a saída de bola, mas obviamente que num vídeo de um primeiro volante a gente vai ver isso aí, ó, desarmes, saída de jogo, fazendo sempre o início da fase ofensiva. É importante a gente ver esses lances porque a gente já fica sabendo o que a gente espera do jogador, né? Olha lá, ele sempre fazendo o papel que, inclusive, hoje o Botafogo faz com o Tietê. Então, já trazendo um pouco para o lado do Botafogo, Medeiros, o que você acha do Danilo Barbosa? Ele chega para ser titular? Acho que não. Acho que é um jogador que chega para compor muito bem o elenco, mas que vai brigar pela titularidade. É importante a gente dizer isso porque não é um jogador que chega como titular absoluto. Hoje o Tietê está fazendo muito bem esse papel que ele costuma fazer também. Então ele vai chegar e o Tietê hoje é o primeiro da fila. Então ele vai chegar para tentar elevar o nível do elenco do Botafogo e quem sabe, se ele tiver a oportunidade dele, ele demonstrar para o Luiz Castro que ele possa ficar na vaga do Tietê. Mas hoje eu acho que o Tietê é titular e não tem por que sair. Mas é uma ótima opção para o Botafogo. Nos lances a gente mostrando os desarmes dele, né? É realmente um jogador que tem um nível de desarme muito bom. Olha lá, mostrando na agulha para vocês, ó, os desarmes dele acontecendo. É um jogador realmente que tem níveis defensivos bem melhores do que os atuais volantes do Botafogo. Talvez só o Barreto que tenha um nível de intensidade defensiva igual ao do Danilo, mas o problema é que o Barreto tem algumas dificuldades para fazer saída de bola, tem algumas dificuldades com a bola nos pés. E isso o Botafogo quer que o Danilo tenha. Índices ótimos de desarme, mas que também saiba fazer a saída de bola, saiba iniciar a transição ofensiva do Botafogo. Então, nesse vídeo, a gente vê que ele faz o famoso box-to-box, né?
A gente está vendo aqui alguns desarmes dele, daqui a pouco a gente vê lances dele chutando fora da área. É muito comum a gente ver isso no Danilo. Deixa eu voltar então aqui para a tela cheia aqui, agora para pedir um favor para vocês, né? Para vocês contribuírem aqui com o canal do Medeiros, com seu comentário, se inscrevendo no canal, deixando o seu like também, se você gostou desse formato de vídeo, né? Mostrando aí alguns números importantes, mostrando aí a carreira do atleta, fazendo um react aqui do vídeo, né? Dos lances do Danilo Barbosa. Eu espero que o próximo vídeo que eu fizer aqui seja para falar do Tiquinho Soares, que é um outro jogador que está com uma situação muito bem encaminhada com o Botafogo. Deve ser o próximo reforço depois do Danilo a ser anunciado, né? O Tiquinho Barbosa, e quem sabe venha mais alguma surpresa aí, o Botafogo nessa segunda janela consiga contratar mais um jogador, além de Danilo e o Tiquinho Soares, tá bom? Então o outro vídeo do Tiquinho Soares eu vou deixar para depois, né? Do jogo dele lá de quinta-feira contra o Bratislava, quando tiver realmente algo mais confirmado. Eu fiz o do Danilo, porque o do Danilo realmente está muito bem encaminhado mesmo. Ele já era para ter vindo hoje ao Brasil fazer os exames, mas deve ficar aí para os próximos dias. E é isso. O que eu posso opinar do Danilo e deixar também que vocês opinem aí, eu já deixo minha opinião, que é um jogador que eu não acho ele ruim de bola, não acho mesmo. Tem muita gente falando que Danilo é muito ruim. Não acho o Danilo ruim, mas não é um craque. Não é um jogador que é uma contratação. Olha, chegou, vai pegar a camisa 5 e vai tirar quem tá lá. Não é isso. É um jogador polivalente, igual eu mostrei para vocês. Um jogador que tem bons números defensivos e também de chegadas ao ataque. É um jogador muito tático e que treinador geralmente gosta. Não é à toa que Abel Ferreira queria permanência lá no Palmeiras. É um jogador que eu acho que vai agregar e é um jogador que sobe um pouco o elenco do Botafogo, o nível do elenco do Botafogo. Hoje, se o Botafogo perder o Tietê, o Botafogo tem graves problemas para repor esse primeiro volante, né? Tem o Luiz Oyama, que é bom de bola? Tem, mas o Luiz Oyama é um outro tipo de jogador. O Luiz Oyama é um cara totalmente diferente do Danilo em características. O Barreto tem, como eu disse nesse vídeo, índice de desarmes, mas tem problemas com a bola nos pés. Então o Danilo vem para tentar ser um jogador com bom índice de desarmes e que também sabe fazer a saída de bola, o início da transição ofensiva do Botafogo. Vai ser uma briga boa dele com o Tietê e ganha o Luiz Castro, ganha o Botafogo com mais uma opção. Beleza? Um abraço, deixe seus comentários e até a próxima.